Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Quero hoje falar sobre a questão do batismo infantil, porque surgiu algumas perguntas, por exemplo, por que os evangélicos não batizam as criancinhas? Então nós vamos falar hoje sobre o batismo infantil. Por que nós evangélicos não batizamos crianças recém-nascidas? A resposta é muito simples, é muito rápida, é muito direta. É porque não há base bíblica nenhuma para se batizar uma criancinha recém-nascida. Não existe nenhuma base bíblica para isso. O que seria o batismo? O batismo é um rito cristão. O batismo é um ato público da fé cristã. Quando o ser humano decide seguir a Cristo e entregar-se a Ele, e não deseja seguir a Maomé, não deseja seguir a Buda, mas deseja seguir a Cristo, o rito cristão é o batismo. O batismo é um ato público da fé cristã, da fé em Cristo. E o batismo é mediante o crer. Porque Jesus disse em Marcos capítulo 16 e versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, nós podemos ver aqui que tem que crer primeiro. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Uma criança não consegue crer. Criancinha recém-nascida, na fase da inocência, ela não crê em nada. Nós não podemos batizar uma criancinha e decidir por ela o que ela quer ser quando crescer. Às vezes se batiza uma criancinha recém-nascida e a criancinha quando cresce aí entra na bruxaria e se torna pai de santo, algumas entram no mundo das drogas e se perde, morre pelas drogas e não entrega a sua vida para seguir a Cristo. Por quê? Aquele batismo não valeu. Criancinha foi batizada, mas não se tornou um seguidor de Cristo, porque não sabia o que estava fazendo. Nós não batizamos criança porque Jesus disse que tem que crer primeiro. Quem crer e for batizado será salvo. Então nós temos que crer primeiro. Não existe base bíblica para se batizar uma criança. É por isso que nós evangélicos não batizamos as crianças. O batismo é um ato público da fé em Cristo. A partir do momento que eu decido seguir a Cristo, o rito cristão é o batismo. Eu estou dizendo publicamente que eu quero me tornar um seguidor de Cristo. E é por isso que nós não batizamos nenhuma criança, mas nós apresentamos as crianças na igreja, porque Jesus foi apresentado. Jesus foi apresentado, está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21 ao 24. Jesus ele foi levado ao templo e foi apresentado. Nós apresentamos as crianças, levamos ao templo, apresentamos as crianças, mas não batizamos porque não há nenhuma base bíblica. O próprio Jesus foi batizado com aproximadamente 30 anos de idade. Jesus não foi batizado criancinha, ele nos deixou o exemplo. É por isso que não batizamos as criancinhas. Não existe nenhum versículo que mande batizar uma criança. Não existe em nenhum lugar uma história onde uma criança foi batizada nas Escrituras. Não há relatos de crianças batizadas em nenhum lugar das Escrituras Sagradas. Se você ler toda a Escritura, você não vai encontrar nenhum texto que manda batizar uma criança. Filipe batizou o eunuco a partir do momento que ele creu. Quando ele creu em Jesus, Filipe pregou para ele, ele creu, então nada impedia que ele fosse batizado. Se ele cresce de todo o coração, o eunuco disse, eu creio. Então Filipe desceu com ele da carruagem e batizou. O Atos capítulo 10 fala a história de Cornélio, foi batizado ele e sua família a partir do momento em que ele creu em Jesus, a partir do momento em que Pedro pregou para ele e Cornélio acreditou e toda a sua família, eles foram batizados. Porque o batismo é mediante a fé, tem que crer primeiro. Marcos 16, 16, Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Uma criancinha não crê, portanto, nós não batizamos as criancinhas, nós apresentamos e a partir do momento em que a criança passa a crer e pode decidir pela sua vida, ela se decidir por Cristo, em seguir a Cristo, então ela pode ser batizada. O batismo infantil
foi a partir do ano 416 depois de Cristo. Não existe na Bíblia nenhum texto mandando batizar crianças, nenhuma história de que uma criança foi batizada. A igreja primitiva, a igreja apostólica, não batizou crianças, não existe nenhum relato sobre isso. A igreja primitiva, até os 3, 4 primeiros séculos, não batizaram crianças. A partir do ano 416 começaram a batizar crianças, mas sem nenhuma base bíblica. A Bíblia nos diz e nos responde e nos deixa muito claro, no livro de Atos, capítulo 8 e versículo de número 12. Mas, como se cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Então a Bíblia é clara aqui, que eram batizados tanto homens quanto mulheres. A Bíblia não fala de crianças, não existe nenhum texto que fala que crianças eram batizadas. E alguém poderia dizer assim, é porque a Bíblia não fala de crianças. Isso não é verdade, a Bíblia fala de crianças. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, a Bíblia diz que comeram homens, mulheres e crianças. Então a Bíblia fala de crianças. Jesus pegou as crianças e disse, deixe vir a mim os pequeninos, as criancinhas, dos tais é o reino dos céus. A Bíblia fala de criança, mas quando se trata de batismo, aí não existe relação entre o batismo com uma criancinha recém-nascida. O batismo é a partir do momento em que nós acreditamos em Jesus e nos entregamos a Ele, aí nós podemos ser batizados, porque Jesus disse que quem crê, primeiro crê, quem crê e for batizado será salvo. O batismo é um ato público da fé em Cristo. O batismo é um ato público onde o ser humano fala publicamente, expressa através do batismo que quer ser um seguidor de Cristo. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado todos vocês a entender melhor as Escrituras Sagradas e que Deus abençoe todos vocês. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Que Deus abençoe todos vocês. Espero poder ter ajudado e vamos responder muitas outras perguntas em nome de Jesus.